E aí, galera, tudo bem? Bora lá então, ó, continuando os movimentos migratórios, tá? Nessa partezinha eu vou abordar junto com vocês exatamente a imigração que ocorre aqui no Brasil, tá? Então, bora lá. Antes de começar, de introduzir exatamente esse tema, pense aqui no seguinte: qual a importância das imigrações no Brasil? Bom, basicamente, a composição da população do Brasil é feita de indígenas, portugueses, africanos e europeus. Fala, putz, mas os portugueses são europeus? Mas é que pra gente eles serão especiais porque eles são o maior grupo de entrada aqui no nosso país, beleza? Então, olha só, os indígenas. Bom, os indígenas, você bem pode ver que a presença deles dentro da nossa população não é tão grande, não é tão forte. Eles estão concentrados na região norte, né? Por quê? Porque nas demais regiões eles foram simplesmente dizimados, né? Então, o processo de colonização simplesmente acabou com a presença dos índios, né, nas demais regiões. Temos, mas muito pouco, tá? Se concentram na região norte. Os portugueses eles formam a base da nossa população, né? Então, por exemplo, os nordestinos, você bem pode ver que, tipo assim, que nem a parte da minha mãe, da minha família, é de nordestinos. E aí eles não falam descendentes do que eles são e tudo mais, eles são nordestinos, ponto final. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles são de famílias que já estão aqui há tanto tempo que eles perderam esse vínculo, né? De onde veio, de qual país que é, ou seja, são brasileiros, ponto final. Então, em boa parte, esses são portugueses. Em boa parte, eles são descendentes, então, de portugueses que já vieram aqui para o Brasil há muito tempo atrás. Beleza? Então, basicamente, perderam essa conexão. Os portugueses eles serão o grupo mais importante porque é o mais numeroso, né? Digamos assim, é o que colonizou exatamente o Brasil, tá? Os africanos, bom, os africanos aqui a presença deles, o fato notável é que eles vieram a partir da migração forçada, né? Essa migração que vai ser concentrada na Bahia e no Rio de Janeiro, né? Para ser mais específico, Salvador e Rio de Janeiro, exatamente as duas anteriores capitais, né, em relação a Brasília. E por que isso vai acontecer? Também processo da colonização. Então, onde as pessoas de mais posse estavam, você tinha a presença de mais escravos, né? Então, esse fluxo de africanos aqui para o Brasil vai se concentrar nessas regiões exatamente devido à característica econômica, né, e política também dessas regiões, beleza? E daí a gente tem os europeus. O interessante é você notar que a presença dos africanos e dos europeus aí, né, de modo geral, ela tem uma faixa de transição notável, que é o seguinte: a gente vai ter em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, em 1888 o fim da escravidão, e o que é interessante é que o Brasil é o último país a acabar com a escravidão. Por quê? Porque é um negócio que dava muita renda aqui para o Brasil. Então, logicamente que eles serão resistentes a acabar com a escravidão. Só que como sempre o Brasil é bastante ardiloso, né? O que vai acontecer? Antes de acabar com a escravidão, eles querem preparar o terreno, né, para essa mudança. A gente vai ter então a troca da mão de obra escrava já associada à entrada dos europeus, né? Uma política eugenista, ou seja, que se chamava de branqueamento da população. Eles diziam que queriam melhorar a raça brasileira, né? Logicamente um absurdo, bastante preconceituoso. Então a gente vai ter, desculpe, a associação do fim da escravidão com o início de um período de entrada de brancos europeus. A gente vai ter até políticas, né, de propaganda para atração desses imigrantes para cá, principalmente italianos, espanhóis, alemães, né, então para vir para o Brasil.
beleza? Um fato que é notável, ó, diferente de outros sul-americanos, o Brasil possui população majoritariamente branca, né? A gente vai ter algumas variações na América, quase que de modo geral, mas o Brasil, olha só, a gente tem população branca, 45,22%, parda, 45,06%. Isso é notável devido ao processo de colonização e principalmente essa atuação, né, com característica de eugenia para tentar então branquear a população. Não é à toa que você pode ver, passa um pouquinho de tempo, né? A gente vai ter a ascensão de ideais aí nazistas com essas características, né? Beleza. Então, sobre as imigrações no Brasil, o primeiro grupo notável são dos açorianos, né? 1.500 famílias vêm para cá então e fundam o chamado Porto dos Casais, que é hoje Porto Alegre, né? Aí está, ó, né, o arquipélago dos Açores, é uma posse dos portugueses e eles enviam então para cá. O que é notável é que esse tipo aí de colonização é para as pessoas morarem, para elas se fixarem, não é para explorar o trabalho, beleza? Depois, ó, suíços e alemães, em 1819, né? Primeiro vem os suíços, né? E depois eles também mandam um grupo de alemães. São 1.700 pessoas, acabam fundando Nova Friburgo, né? No Rio de Janeiro. O que é notável é que eles já tentaram explorar esse trabalhador, não deu lá assim tão certo e por isso o processo nem foi assim tão continuado, tão intensificado, beleza? E daí a gente vai ter um outro grupo bastante importante, que são os alemães, né? Então, em 1824, a gente tem o início da entrada, né, dos alemães. Vale a pena ressaltar aqui uma coisa, que não é só no ano de 1824, tá? 1824 é quando a gente vai ter o início e esse processo depois vai ser intensificado, tá bom? Então, ó, sobre os alemães, faça a seguinte comparação. A gente sabe que existem alemães no estado de São Paulo, só que a gente praticamente não os acha, não os vê. Fala, não, porque o número pode ser reduzido. Ah, beleza, mas deveria ter alguma colônia alemã ou coisa do tipo. Por que que não tem? Bom, não tem devido exatamente ao processo de exploração do trabalho. Por quê? Porque no estado de São Paulo a gente tinha a produção de café, né, já sendo iniciada aí nesse período. Beleza, então quem vem para o estado de São Paulo vem trabalhar no café. Então não vai dar para o cara tentar desenvolver alguma coisa, alguma agricultura, conservar suas tradições ou coisa assim. Por quê? Porque ele vai estar no cafezal, trabalhando o tempo todo. Agora, quem foi para o sul foi para um processo de povoamento, ou seja, eles ganharam terras pequenas, mas ganharam. Então, por isso eles conseguem desenvolver atividades econômicas, conservar sua cultura, né? Criar então um vínculo muito forte aqui no Brasil e com a Alemanha. Eles conservam isso muito bem, né? Então a maioria vai para o sul, são trazidos por Georg Anton von Schaffer, né? E esse cara, ele simplesmente ganhava dinheiro pelo tanto de alemães que ele conseguiria trazer para cá. Resultado disso, esse cara ele chegou em diversas cidades, em presídios e tudo mais e veio trazendo para cá, né? Então tinha um monte de indigente na Alemanha, um monte de gente que, sabe, tava com a corda no pescoço mesmo, que ele acabou trazendo para cá, beleza? Então eles vão, em sua maioria, para o sul, vão ficar em pequenas propriedades, vão desenvolver a policultura. A criação de suínos na região sul é a mais forte do Brasil, né? O maior rebanho, então, de suínos. E, junto com isso, a gente tem as características da cultura. Olha só, produção de embutidos, de cerveja, né? Não é à toa que empresas como Sadia, Seara, todas elas vão surgir na região sul, beleza? Então, eles vão conseguir conservar muito bem seus costumes e suas tradições. Tranquilo? No Rio Grande do Sul, os alemães vão ser responsáveis, então, pela criação de cidade, né, por fundar algumas cidades. No Rio Grande do Sul, olha,
São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gramado, Canela, em Santa Catarina, Blumenau, Brusque, Itajaí, Joinville, né? Coloquei entre parênteses Vale do Itajaí porque é o rio Itajaí, né? A região do rio Itajaí. E em São Paulo a gente tem uma presença interessante que é uma fazenda em Limeira que vai concentrar um grande número de alemães, né? A imagem aqui, ó, só para você bater o olho aqui e ter uma ideia, essa imagem é sim na região sul, pode ver que está todo mundo aí, né, meio que vestido para trabalhar, mas é aquela coisa, não é para o café, não é relacionado para o café. Você bem pode ver que o cara que construiu a casa dele, uma construção com características alemãs, né? Então, logicamente que isso é na região sul, beleza? Só para não estender muito esse vídeo, eu vou cortar, tá bom? E a gente continua no próximo, tá bom? Beijão para vocês aí, bons estudos e até!